Olá! O patrono da Polícia Brasileira é Tiradentes. Por isso, com o objetivo de fazer uma homenagem ao mártir da Inconfidência Mineira, o Dia Nacional das Polícias Civil e Militar também é em 21 de abril. A comemoração foi instituída pelo presidente Dutra através do Decreto-Lei 9.208 de 1946. Mas o começo da polícia no Brasil se deu bem antes, em 1530, com Martim Afonso de Souza, militar e administrador colonial português. Claro que a partir disso foram muitas as reformulações até os dias de hoje. Para falar mais sobre tudo isso, o Em Discussão Segurança recebe o deputado estadual Coronel Camilo, do PSD, Maurício Freire, delegado de polícia na Divisão de Operações Especiais, e Francisco Alves Congerana Neto, comandante do policiamento da capital. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui com a gente para esse debate. Queria saber de vocês, claro, eu vou começar pelo deputado, sabendo o que temos a comemorar, né? Tanto a Polícia Civil quanto a Militar. Como eu disse, foram muitas reformulações. A gente está numa fase, né, numa crise de segurança no país, na verdade. O que a gente tem de comemorar? Bom, Carla, primeiro, muito obrigado por essa oportunidade de estar falando aqui sobre segurança, acompanhado dessas duas pessoas aí que fazem a diferença na polícia, ainda estão na ativa ainda, Coronel Cangerana e o nosso Dr. Maurício, que foi delegado-geral, mas o Estado de São Paulo tem a comemorar, né? Com raras correções que a gente pode fazer, a maioria das coisas no Estado de São Paulo, em termos de segurança pública, o investimento pesado em tecnologia, em desenvolvimento de sistemas de inteligência, em preparação e capacitação do policial, civil, militar, científico de São Paulo, ele fez a diferença. Temos os menores indicadores de homicídios do país e da história de São Paulo, né? É lógico que se pegarmos os números absolutos ainda é um número muito grande de vidas, né? Mas eu diria que nesses últimos anos a polícia de São Paulo evoluiu muito, né? Houve uma falta de reconhecimento, na minha opinião, pelo governo do estado a esse colaborador, né? Esse jovem, essa jovem que entra na polícia. Mas em termos de ganho de segurança pública mesmo, nós diria para você que hoje São Paulo é uma ilha, né, de excelência no Brasil. Então a população de São Paulo pode, vamos dizer assim, ficar muito segura, né? Vamos dizer assim, quem quiser se sentir seguro, venha para São Paulo. Sabemos que a sensação ainda não é a mesma, nós temos os menores indicadores, mas a sensação, né, nós trabalhamos em segurança pública com dois pilares, né? A segurança pública especificamente, né? E a sensação de segurança pública, né? Ou seja, diminuir a criminalidade real, diminuir a criminalidade real, mais pessoas sendo protegidas, que não sofram qualquer tipo de agressão, e ao mesmo tempo a sensação de segurança. A sensação é o nosso sentimento em relação à segurança, que por causa de vários fatores, né, e até de não conseguir mostrar esse bom trabalho da polícia, ela ainda é ruim. Mas diria dessa forma, então, nós avançamos muito, temos sim que comemorar esse avanço na segurança pública e precisamos fazer um reconhecimento da peça fundamental disso, que é o ser humano. Isso faltou um pouquinho no estado de São Paulo. Coronel. Uma satisfação estar aqui. O Coronel Camilo foi nosso comandante, é um grande amigo, a gente compartilhou lá, eu comandei o M1 onde ele passou, então me considero aí um aprendiz aí do Coronel Camilo. Muitas das coisas que ele pratica lá, a gente tem praticado aí. Uma satisfação estar com o doutor, uma honra poder compartilhar aqui o programa, né? E o que eu tenho para falar sobre a polícia, particularmente a polícia de São Paulo, né? São números positivos. Todos os índices criminais caíram nesse ano, 2017 para 2018. Estou falando de roubo, estou falando de roubo e furto de veículo, estou falando de homicídio e latrocínio. Latrocínio caiu um absurdo, né? Então são números muito positivos, resultado de trabalho da polícia, um trabalho que a gente enxerga muito integrado aqui em São Paulo, Polícia Civil e Polícia Militar, né? A gente tem reuniões conjuntas para tratar dos índices criminais, a gente tem objetivos comuns que são tratados, são trabalhados, isso é um avanço, isso aí tem mostrado resultados. A questão da sensação de segurança, né? Então eu tenho um número positivo, mas eu tenho um outro pilar, uma outra forma de enxergar a segurança, que é a sensação. A pessoa se sentir segura para poder sair de casa, né? Eu entendo que a decorrência da queda dos índices vai levar a uma melhor sensação de segurança. Então, isso é um trabalho que um vai decorrer do outro,
né? Um vai decorrer do outro. Delegado. Queria Olha, só que Só o para doutor Maurício complementar, pode viu? falar, deputado. O Coronel Cangereira está no Copom hoje ou está na capital? Agora eu estou comandando por cima da capital. Que ele falou Da cidade de São M1, Paulo. né? Só para aqueles que estiverem nos acompanhando. M1 é da área central. É Né? a região legenda. central de É São legal Paulo, esclarecer. né? Ele comanda toda a região central de São Paulo. É o mais crítico, onde tudo acontece. É uma área pequena, mas com muitos eventos. Muita concentração ali, né, de pessoas. 4 milhões, a gente estima aí 4 milhões de pessoas, né, que afluem das áreas periféricas para a central durante o dia. E depois à noite vão para seus dormitórios. Né? Doutor Maurício, queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre a comemoração, os motivos para. Realmente é uma alegria estar aqui, principalmente acompanhado dos nossos comandantes, 2 exemplos de comandante. Realmente a gente só tem a comemorar, embora ainda a gente sempre queira mais. A gente quer que o índice de criminalidade chegue a 0, evidentemente. Mas os índices de São Paulo, com essa população gigantesca, com essa quantidade de municípios e unidades que nós temos, é muito bom em relação a outros lugares. A gente anda num mundo digital hoje, um mundo cibernético, caminha numa velocidade assustadora. Então a gente sempre quer mais meios, mais condições, porque a criminalidade também avança, também vai mudando o seu modus operandi, a sua maneira de atuar, de agir, e a gente sempre quer estar mais à frente. Então eu acho que a gente ainda precisa de alguns ajustes, a gente precisa ainda entrar nesse mundo cibernético, porque tem algumas modalidades de crime que para nós ainda é um pouco novidade. Na nossa geração, não deles que são mais jovens, mas na minha geração isso assusta um pouco, esses crimes cibernéticos. Né? Mas em relação aos crimes principais, como disse o coronel, em homicídio, em latrocínio, a gente vem ganhando nesse combate. Mas ainda é difícil falar, né, que embora com menos de 6 por 100 mil habitantes, mas ninguém quer fazer parte daquele 1, né, daquela vítima. Então a gente vai buscar, está buscando, há um aperfeiçoamento em meios, em condições e ainda, né, Coronel Camilo, ainda falta aquele pequeno reconhecimento. Eu acho que a população ainda precisa entender o trabalho do policial. Não é qualquer pessoa que entrega o seu bem maior, né, que é a vida, todos os dias nesse combate dioturno para quem sequer conhece. E a gente faz isso, todos os nossos homens e mulheres que compõem as polícias fazem isso com muita alegria, com muita satisfação, independentemente de recursos, de meios ou da forma salarial. Doutor, o senhor falou sobre as novidades, né? Realmente é isso, assim, a criminalidade avança, né? Eles sempre têm novidades, sempre tem uma nova forma de cometer um crime, né? Como é que vocês trabalham isso? E é um investimento na inteligência que deve ser feito para estar ali, de repente, pau a pau e saber, né, tá combatendo junto, né, com as evoluções criativas deles? Exato, principalmente na área de inteligência, né? Nós precisamos realmente caminhar mais, com mais recursos, e com uma, vamos dizer assim, uma política realmente nacional, transnacional, de compartilhamento de informação e inteligência. É fundamental. Infelizmente, nós não viemos de nenhum planeta diverso, não temos uma bola de cristal como gostaríamos, então a gente precisa compartilhar. E nesse sentido, a população também pode ajudar muito. Né? Quando a gente tem alguma informação, hoje é seguro, extremamente seguro passar essa informação, se incomodar. O Coronel Camilo mesmo tem um programa maravilhoso da vizinhança solidária, enfim, desse compartilhamento das pessoas. Então é importante que a gente as forças do bem estejam integradas com a população. Nós precisamos nos aproximar mais, a população precisa nos ajudar um pouco, porque de verdade só os meios eletrônicos hoje não são suficientes, né? Os crimes eletrônicos hoje, os crimes, né, as fraudes bancárias são em número muito grande e nós precisamos reduzir isso. O senhor ia falar, deputado? Eu ia falar exatamente isso aí, né? Hoje a Polícia de São Paulo está num caminho muito bom, Carla. Eu acredito que nós vamos diminuir ainda mais os indicadores, porque a polícia está trabalhando junto com o cidadão. A polícia já lá na década de 90, ela definiu 3 princípios, né? Trabalhar com respeito às pessoas, então cada vez mais as polícias civil, militar, científica estão sendo preparadas para trabalhar
respeitando ao máximo sempre os direitos humanos, né? Respeitando a dignidade das pessoas, né? Em algum lugar, quando isso não acontece, é uma falha mesmo, a própria polícia se corrige, mas a ideia é essa, cada vez mais ser um policial que respeite, cada vez mais trate as pessoas como se fosse alguém da própria família, inclusive o infrator da lei. Ele tem que ser punido, ele tem que ser preso, e é dessa forma que a polícia trabalha. Por outro lado, trabalhar com gestão. Então, todas as viaturas de São Paulo, Polícia Militar, Civil, já contam com tablet. Começou lá atrás com o terminal móvel, agora está passando para um tablet. Então, o policial hoje consegue checar ali na hora se uma pessoa tem antecedentes, se consegue checar se ele teve algum envolvimento até com crime na região que não tenha sido transformado em crime ainda, consegue identificar pessoas. Então, isso é super importante, que é a segunda parte. E a terceira, que é a mais importante, que entra na linha do que o Dr. Maurício falou, que é a participação da população. Então, ou seja, a polícia está investindo pesado, está investindo muito em tecnologia. Hoje nós temos um sistema que é muito importante, depois o Cangerana pode falar um pouquinho sobre o Detecta, sobre o City Câmera, sobre o monitoramento por câmeras, mas nada substitui a informação. Sistemas inteligentes têm como matéria-prima a informação. Quem tem a informação é o cidadão. Quem sabe o que acontece na rua é quem mora na rua. Por isso que é importante a você que nos acompanha avisar a polícia sobre o que acontece no seu bairro, na sua rua. O Programa Vizinhança Solidária cria um grupo para se cuidar e justamente para fazer isso. Porque a polícia precisa da informação. Quanto mais informação, mais ela prepara o seu planejamento e coloca recursos de polícia, homens e viaturas para proteger o cidadão. Esse conceito tem dado muito certo. Então nós temos, né, já estamos aí a 6 homicídios por 100 mil na capital, já temos aí no estado de São Paulo 7, né? E não é um caso só, como Nova York foi uma cidade, como Bogotá foi uma cidade, aqui não, é no estado inteiro a redução de homicídios. Isso denota que dentre os fatores o mais importante é a ação de polícia mesmo. E trabalhando junto com o cidadão sendo os olhos da polícia, trazendo informações, vai acontecer como o filme lá do Tom Cruise, lá, Minority Report, né? Ou seja, a predição do crime, ou seja, as pessoas vão comunicar que tem um veículo que está de uma forma estranha, com pessoas com atitude suspeita, e a polícia vai chegar antes do crime antes do crime acontecer. Isso que é importante. E é isso que faz o programa Vizinhança Solidária. Então temos um caminho importante a perseguir ainda na segurança pública, temos espaço para reduzir mais esses crimes, e uma das formas é os sistemas inteligentes integrados com a população, como é o sistema Detecta, né? Que eu acho que o Cangerana pode falar melhor para a gente. Eu vou passar um pouquinho para ele, mas até por conta do Vizinhança Solidária, que é um programa muito bacana, o senhor falou um pouquinho, mas eu queria que o senhor desse então pelo menos o comecinho ali para as pessoas que estão em casa assistindo a gente. De repente, nossa, que legal, quero fazer aqui na minha rua, no meu bairro. Como é que eu faço? É uma reunião de moradores, né? Vamos dar o caminho aí para quem está assistindo a gente. Vamos explicar direitinho. O programa Vizinhança Solidária usa 2 conceitos, né? É o conceito do vizinho mesmo e o conceito da solidariedade. Então é na sua rua, no seu quarteirão, você reunir as pessoas, formar um grupo que tenha uma comunicação, seja por rádio Nextel, hoje muito mais fácil pelo WhatsApp, cria um grupo com um administrador que se chama mentor, e desse grupo também faz parte a polícia. E começam a se cuidar. Você conhecer o seu vizinho, reunir pelo menos uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, para que as pessoas se conheçam. Você deve conhecer o seu vizinho, não para saber o que ele tem dentro de casa, não é para interferir na vida dele, não é para bisbilhotar a vida dele, mas é para você saber quem é, simplesmente para se cuidar, para saber que quem está entrando naquela casa é o vizinho mesmo, e as pessoas se olharem e colocar uma plaquinha na casa para que os marginais também saibam que ali tem vizinhança solidária. Colocam faixa normalmente e colocam uma placa. Quem quiser conhecer melhor, tem o site da Polícia Militar, coloca lá, Vizinhança Solidária, Polícia Militar de São Paulo. Ou entra no site mesmo da Polícia Militar, é www.policiamilitar.sp.gov.br. Lá fala tudo sobre o programa, fala também, dá até o modelo da placa, é importante ter a placa, porque nós já pegamos escutas aqui, Carla, de um marginal falando com o outro, iam furtar uma casa, sabia que não tinha ninguém na casa, quando chegaram, viram as placas, falam, não vamos entrar aqui que tem vizinhança solidária, porque eles sabiam que na casa não tinha ninguém, mas sabia que alguém da vizinhança poderia comunicar a polícia. Ali, né? E o que é mais importante, esse grupo tem um contato direto com a polícia, então avisa rapidamente, e a ideia é qualquer anormalidade naquele local. Pessoas em atitude suspeita, pessoas consumindo drogas, né?
E drogas vai um detalhe, se você tem, se é consumo de drogas e você pode se expor, diz que 181, né? Não diz que, né? Não tem que passar no grupo, coisas desse tipo. Quando for droga especificamente, ligue para o Disque Denúncia. Mas resumindo, é um grupo que se cuida e quando necessário chama a polícia. Isso aumenta o braço da polícia e nós vamos trabalhar melhor com a sensação de segurança, porque as pessoas, é como se fosse uma cidade do interior que todo mundo se conhece e vê alguém estranho, você vai ver o que está acontecendo, o que ele está fazendo lá. Esse é o princípio da vizinhança solidária. Doutor Maurício quer falar. Carla, eu sou testemunha presencial disso. Eu estou num bairro há 35 anos e antigamente as pessoas se conheciam, se cumprimentavam, vão mudando alguns moradores e passam a não se cumprimentar. É impressionante, né? Essa loucura que nós vivemos dessa grande metrópole. E depois de implantado o programa de vizinhança solidária, as pessoas começaram a se cumprimentar, a se cuidar, e os índices de criminalidade nesta área estão, graças a Deus, maravilhosos. Graças a isso, a um cuidar do outro, ajudar, sem entrar, invadir, como disse o coronel, na residência de alguém, mas um protegendo o outro, as crianças, aquele que passeia com o seu animal, enfim. Isso deu um resultado fantástico. E quando a gente liga para a Polícia Militar, principalmente diretamente lá na companhia, no batalhão, em segundos a gente já tem uma pronta resposta, né? É fantástico. O distrito também está bem integrado. Isso fez uma aproximação até maior das corporações e dos moradores. E o resultado não pode ser outro. É fantástico. Só para não perder, né? Isso aproxima a polícia da população. Mas eu queria fazer um reconhecimento aqui onde isso começou, né? Isso começou aqui no Itaim Bibi, com duas mulheres, chamam-se Maristela e Luzia, que hoje trabalham até no Conselho de Segurança lá. E é eles que procuraram a polícia. Eu era comandante-geral naquela época, então surgiu na própria comunidade, eles viram como isso funcionava lá fora, foram estudar, trouxeram a ideia. Aí teve um capitão na época que acreditou nisso, que era o capitão Daniel, hoje major, e acabou formatando isso e foi para a Polícia Militar. Em 2013 isso virou um programa da polícia e eu agora, por projeto de lei, quero transformar isso num programa de Estado, para que isso perdure. Então fica aqui o nosso reconhecimento e quem quiser também tem no meu site uma cartilha sobre vizinhança solidária. Pode entrar lá, fazer download, distribuir, né, é para isso mesmo. E dá para ver e folhear até no próprio celular. Muito bacana. Essa aproximação tem resultados assim maravilhosos, né? Acredito que não só com relação à segurança, mas como o doutor Maurício disse, tem um efeito ali dominó, né? De bem, né? O bem gera bem, enfim, né? Acho que o convívio passa a ser sensacional. Esse efeito é impressionante. Impressionante. É impressionante esse efeito dominó de quem é de bem, de quem quer o bem. Né? Como se aproximam e como dá resultado. É fantástico. Maravilha. Eu queria que o coronel falasse agora um pouquinho de tecnologia. A gente está falando das relações humanas, né? E o quanto isso traz de benefícios, mas queria agora que o senhor falasse um pouquinho de tecnologia da polícia. Bom, eu queria destacar que a Polícia Militar ela tem um programa de gestão, né? Como o coronel Camilo falou, que ele tem 3 pilares, né? A gestão pela qualidade, a polícia comunitária e o respeito aos direitos humanos, direitos fundamentais, né? Então nós falamos aqui sobre a polícia comunitária e a polícia comunitária ela podemos dizer que ela tem 3 viés importantíssimos, né? O primeiro é o policial que tem que ter empatia com a população, tem que ser comunitário, né? Tem que se sentir representado lá na população. O segundo é a própria modalidade de polícia comunitária, que é você ter base de polícia daquele bairro que tenha contato com as pessoas, né? E o terceiro é o próprio cidadão ajudando a polícia, sendo um policial, né? Então essa ideia da vigilância solidária é justamente isso aí. Tá na raiz do conceito, né? É o cidadão trazendo a informação de polícia para o policial. É mais um olho, mais uma pessoa que tem os olhos da polícia lá para te trazer as informações para você prevenir um delito ou evitar um delito, né? Ou até prender um criminoso, né? No que diz respeito aos direitos humanos, a gente quer destacar que eu sou professor na PM, na Academia do Barro Branco há mais de 10 anos, né? E na PM há mais de 20 anos, que a gente ministra aula lá. E uma das matérias que a gente ministra é direitos fundamentais, né? Então a PM hoje, e cada vez mais evolui isso, né? Ela tem como uma raiz do seu treinamento, do seu
do seu trabalho o respeito às liberdades fundamentais, aos direitos fundamentais, né? Então, tudo lá a gente trata sempre ponderando as liberdades fundamentais, né? E, por fim, falar da gestão pela qualidade, né? Que é o outro pilar. Eu também trabalhei na área de tecnologia, quase 10 anos, né? Fui do Centro de Telecomunicações e do Centro de Processamento de Dados. Então, a gente tem uma vivência nessa área e hoje a polícia evoluiu demais, né? Ela deu um salto de qualidade na tecnologia, cujos resultados, também hoje a gente pode dizer que o resultado hoje do índice criminal que está em queda, a tendência é de queda, né? Tem muito a ver com a tecnologia, né? Tem a ver com o policial hoje ter acesso a informações, compartilhar os bancos de dados Polícia Civil e Polícia Militar, que hoje é uma realidade, né? Existiam dificuldades técnicas para isso, né? O próprio software, o Detecta, ele é um software que ele faz a leitura dos diversos bancos e traz a informação que o policial precisa, no tempo que ele precisa, para ele poder dar uma resposta no trabalho que ele faz. Então, isso é uma inovação. Não tinha antes uma solução que trazia para mim aquela informação que eu tinha só na Polícia Civil ou só na Polícia Militar. Ele combina tudo e traz para você no formato que você quer, né? Combinado com outras aplicações, o radar, por exemplo, né? Que te fala onde está o carro que foi furtado, foi roubado. O resultado é fantástico, né? Não dá para, é inegável isso, né? E os índices criminais, eles são estudados de forma científica, né? Eu tenho dados lá que são tabulados, tanto pela Polícia Civil, que registra os crimes, como pela PM, que faz esses estudos aí, e eu consigo saber, como foi comentado, né? Onde é possível acontecer o crime, né? E eu vou prevenir esse crime ou fazer o flagrante esperado, né? Eu sei que pode acontecer um crime aqui, eu vou posicionar a polícia e se a polícia estiver lá, o crime ou não vai acontecer, ou se acontecer, eu vou ter o flagrante desse crime, né? Então, isso é o resultado de uma gestão com qualidade, né? Você pegar o seu esforço operacional e colocar onde precisa, através de ferramentas científicas. Coronel, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre esse exemplo que o senhor disse, né? Se ali é um local esperado, ou coloca-se a polícia e o crime não vai acontecer, ou a polícia está ali e vai acabar registrando um flagrante. Isso. Registrar um flagrante é a melhor opção? Porque se de repente esse crime não acontece porque a polícia está ali, ele vai mudar de lugar, né? Ele vai acontecer em outro lugar. Talvez o flagrante fosse a melhor opção, né? Porque é um criminoso a menos nas ruas ou não? Uma belíssima pergunta. Queria que o senhor exemplificasse, né? Fizesse essa leitura até para quem está nos assistindo, porque... Não sei, é uma belíssima pergunta porque a gente está associando aqui crime com economia, né? Então, por exemplo, o camarada escolhe uma profissão. Por que ele escolheu? Tem N motivos, né? Um dos motivos pode ser porque é rentável, né? E o crime, a ação criminosa, ela também é escolhida por N motivos. Um deles é a facilidade. Eu não tenho polícia, não tenho policiamento. Eu vou praticar esse crime, né? A partir do momento que eu tenho policiamento, eu vou tentar escolher uma outra atividade que seja viável, né? Eu quero praticar um furto. Mas peraí, tem polícia aqui, tem câmera ali, aonde eu vou, eu encontro uma repressão. Não é rentável para mim praticar esse delito, né? Eu vou partir para uma outra atividade, né? Então, é possível sim prevenir um crime com a ação de presença. E aquele criminoso, ao ver-se cercado por policiais nos pontos em que tem... Porque ele também procura onde tem a vítima, né? Ele não vai agir em um local em que não tenha ninguém para ele furtar, para ele roubar. Então, vendo-se cercado por um policiamento bem posicionado, né? É possível sim que ele vá migrar para um outro tipo de atividade. Pode ser uma atividade delituosa ou não. Então, acreditamos que assim como as leis regem a economia, a lei da oferta e procura, enfim... Também no crime é possível se prevenir o crime com uma ação forte de presença, escudado em ferramentas de inteligência, e aí você vai fazer com que aquelas pessoas migrem de atividade, né? Não está dando mais certo, não né? Tá o crime não compensa mais. Vou né? fazer outra coisa, né? Nem sei se a gente vai ter tempo, mas um exemplo é a Cracolândia. A Cracolândia hoje, a atividade econômica mais praticada lá é reciclagem de lixo.
É mais rentável para aquelas pessoas que estão lá para obter o dinheiro para sustentar o vício em drogas, vender lixo reciclável. Então eles colhem lixo no centro e vendem lá dentro mesmo, ou em algum local próximo, obtêm o dinheiro. Porque se ele furtar ou roubar, tem muita polícia no entorno, ele não consegue, ele vai ser preso, né? Ou não vai conseguir praticar o delito. Foi uma migração positiva. É uma migração, um exemplo que a gente tem muito claro de que é possível prevenir. Por outro lado, desculpa me alongar muito, Pode falar. você favor. tem um flagrante esperado, né? Então você está lá. O criminoso vai agir do mesmo jeito, você está próximo. Ou você vai ver o flagrante e prender, ou a vítima vai estar próxima de você e vai te acionar. Eu acabei de ser roubado ali e você está muito perto, você vai lá, você vai conseguir fazer a prisão, né? Então são duas soluções que a estratégia de colocar o policiamento no local onde está a vítima e onde tem o delito nos dão. O deputado queria falar alguma coisa sobre a minha pergunta, né, deputado? Exatamente. Depois a gente vai chamar o intervalo, mas eu queria que o senhor falasse, então vamos lá. sobre a pergunta aí, o que o senhor pondera. Na realidade, assim, nós buscamos como polícia sempre evitar o crime. A maioria dos crimes, exceto aqueles que já estão decididos, um crime passional, mais difícil de a gente evitar, o roubo a um banco, por exemplo, que ele tem assim, aquilo está planejado para tentar fazer aquilo. Mas não é a maioria dos crimes. A maioria dos crimes são crimes de oportunidade. 70%, 80%. Se não tiver oportunidade, ele não faz. Por isso que se a polícia trabalhar com inteligência, e aí entra a frase do nosso coronel, o criminoso tem que sentir que ele vai ser punido, que ele vai ser pego. E aí entra uma relação, né, de que o crime compensa ou não compensa. Quando ele vê que o crime começa a não compensar, ele tem outras opções, ele vai para outro lugar. Primeiro ele tenta migrar, né? Quando ele vê que não tem condições de migrar, que não vai ter jeito, ele passa para outra. E nós conseguimos reduzir o crime. Por que é importante a polícia evitar o crime? Quando a gente evita o crime, é muito importante a pronta resposta, que também é importante. Acabou de cometer um crime, pegar logo em seguida e tomar as providências, prender, levar para a delegacia, prender em flagrante. Isso é importante. Mas mais importante é não deixar o crime acontecer. Então é evitar, porque depois que o crime aconteceu, alguém foi machucado, alguém foi ferido, alguém foi furtado, alguém foi roubado. Então a ideia é prevenir. E os sistemas inteligentes, a forma de trabalho da polícia, com bastante gestão, trabalhando com inteligência no terreno, com informações importantes da Polícia Civil, da Polícia Militar mesmo, e do cidadão, através dos consegues, através da vizinhança solidária, a polícia está evitando o crime, diminuindo o crime. Então, o que diminui o indicador? Por que eu tenho 7 homicídios? Porque menos crimes aconteceram. Um fator principal é essa ação importante de inteligência, de presença, de planejamento da Polícia de São Paulo, que infelizmente não estamos vendo nos outros estados nos últimos tempos. A gente continua falando daqui a pouquinho. O programa em Discussão Segurança vai agora para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já. O programa Em Discussão Segurança está de volta e hoje nós falamos sobre o Dia Nacional das Polícias Civil e Militar. Aqui no estúdio, o deputado estadual Coronel Camilo, do PSD, Maurício Freire, delegado de polícia na Divisão de Operações Especiais, e Francisco Alves Congerana Neto, comandante do policiamento da capital. No bloco anterior, a gente falou um pouco sobre tecnologia. O coronel trouxe alguns exemplos do que a polícia tem hoje em termos de tecnologia, mas a gente não pode deixar de avaliar e ponderar que os criminosos também estão usando de muita tecnologia. O doutor Maurício tem um exemplo que estava contando para a gente durante o intervalo, queria que ele contasse aqui no programa. Exato, cara. Não pense que só cidadão de bem é que vai buscar a tecnologia, né? Os marginais, os criminosos também vão buscar. E o que era até então, há pouco tempo atrás, coisa de filme, de ficção, que são os drones, hoje eles já estão utilizando drones para fazer os levantamentos dentro de uma residência, principalmente residências, condomínios, enfim, usando as gravações feitas com drone para poder depois planejar o seu roubo, a sua ação. E nós tivemos aí recentemente justamente o pessoal de Vizinhança Solidária nos acionando porque tinha 6 horas da manhã, enfim, alguém lá filmando uma residência com drone. E foi feita uma ação pronta e realmente acho que nós impedimos não só mas tinham várias cenas gravadas, várias residências gravadas
nesse equipamento. Então, é importante a participação de todos, nos informando, nos alertando sobre isso, porque a justificativa era de que estava fazendo um levantamento para a prefeitura. E 6 horas da manhã, é óbvio, claro, que ainda não é o horário da prefeitura estar trabalhando com esse tipo de levantamento, né? E vale ressaltar que não é um equipamento barato, né? Não, hoje baixou muito o custo do drone, mas mesmo assim, veja que é uma tecnologia diferente, é uma tecnologia de ponta, né? Nós mesmos estamos buscando, né, aperfeiçoar nossos policiais através de cursos. A polícia tem que pensar antes deles, né? Antes deles pensarem, né? Exatamente, exatamente. Não se imaginava que eles iriam usar esses artifícios para fazer um levantamento. Então, assim como nós queremos fazer, né, coberturas em determinadas áreas e ter informação de determinadas áreas, eles já estão utilizando isso. E fazem até de noite isso. Eles fazem porque as câmeras têm infravermelho, né? Então, percebeu que tem drone de noite, tem uma coisa errada. Nenhum serviço público faz isso. Mas fica aqui uma sugestão a você e, aliás, uma orientação, né? Na dúvida, passe a informação para a polícia. Porque se não for nada, a polícia vai lá, checa se tem alguma coisa, se for mesmo um trabalho, um serviço público, pronto, e libera, né? E até se for uma pessoa que a polícia aborde, pede desculpa, agradece, né, pelo incômodo, né? Pede desculpa pelo incômodo, mas se não for, são crimes que são evitados, como isso que o Dr. Maurício falou. Queria que agora o coronel falasse um pouquinho, já que a gente está falando de tecnologia, exemplificasse para a gente um pouquinho da importância do Detecta, né? Como é que ele ajuda aí no dia a dia e também sobre todas as formas de compartilhamento de informação que tem aí entre as polícias militar e civil para a solução dos casos dos crimes. Pois não. Então, o Detecta, ele trabalha com os bancos de dados, né, das duas polícias, da técnico-científica também, né? Então, hoje você tem nele lá arquivos do Detran, você tem do RDO, que é o Registro de Ocorrência da Polícia Civil, você tem do COPM, que é o Sistema da Polícia Militar, né? Você tem todos esses dados dentro desse buscador, desse grande buscador que é o Detecta. E lá você vai pesquisar aquilo que te interessa para o seu serviço do dia a dia ou para uma investigação criminal, no caso da Polícia Civil, né? Então, hoje ele é um grande integrador do trabalho das duas polícias, porque ele traz arquivos tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, né? São boletins de ocorrência, são registros, são dados de importância que vão ser usados no trabalho no dia a dia, né? Do Detran também, né? Os dados do Detran, das câmeras da Prefeitura, é muito relevante também esse trabalho, né? De onde passou o carro, de onde passou o veículo. Então é muito importante usar a tecnologia para isso. Deputado, qual que é a importância do compartilhamento de informações aí entre as polícias? Fundamental. O principal avanço da Polícia de São Paulo foi a troca de informações. Isso cresceu muito depois de 2006 para cá, por causa até dos problemas que nós tivemos de segurança com ataques em São Paulo. Se montou um gabinete de gestão integrada, participando da Polícia Civil, a Polícia Militar e outros órgãos, inclusive, Ministério Público, Polícia Federal. Isso avançou bastante. A troca de informações é fundamental, né? E o Detecta tem essa característica, ou seja, buscar a informação nos vários bancos. É como se eu tivesse vários locais para buscar e eu dou uma informação e ele vai ver o que existe em cada lugar e traz para o policial. Isso é muito importante. Além das coisas que o Detecta faz automaticamente, aí, que nesse caso o exemplo que o próprio Coronel Cangerana citou, que é o radar, né, a busca de placas, né? E só mais um detalhe, voltamos ao princípio da vizinhança solidária. Algumas associações já estão, uma delas já fez convênio com a Secretaria da Segurança Pública e algumas das câmeras dessa vizinhança, né? Primeiro preciso explicar que a vizinhança solidária caminhou também para a tecnologia. Além do WhatsApp, tem grupos de vizinhança solidária que partilham câmeras colocadas na via pública, inclusive com autorização do poder público. Então a pessoa antes de chegar em casa pode dar uma olhadinha na câmera como é que está a rua dela. E algumas foram mais além, né? Que é o caso de uma das associações aqui que já fez um convênio com a Secretaria de Segurança e algumas 2 ou 3 câmeras desta região da própria comunidade é integrada com o Detecta. Então se entrar um veículo roubado, furtado, pela placa a polícia identifica, né?
e já uma viatura vai lá, isso automaticamente, sem nenhuma interferência da própria São comunidade. câmeras colocadas pelos moradores e aí, através de um convênio, essas imagens são disponibilizadas para o Detecta. Isso. Os moradores não sabem e não têm conhecimento até para a proteção dos próprios moradores, mas 2 ou 3 câmeras, ela é uma câmera mais potente, com uma resolução melhor, para poder usar o reconhecedor de placas. E aí, quando um veículo entra naquela rua, por exemplo, monitorada por essa câmera, automaticamente aparece um alerta no Copom e aparece um alerta em todos os tablets das viaturas próximas ao local, 500 metros, 1 quilômetro. Todo que ali mundo tem um carro está sabendo que foi... naquela rua tem um carro produto de roubo e furto. É lógico que eles vão com uma certa cautela, porque pode ser uma comunicação falsa, pode ser alguém que esqueceu de avisar que o carro foi encontrado, mas a polícia tem recuperado muitos veículos em São Paulo e evitado muitos crimes pela utilização do Detecta, né? A tecnologia ajuda muito sempre. Ô Carlos, se você me permitir, às vezes não há necessidade, ou não é sempre, que essas câmeras integradas nos auxiliam. Às vezes uma câmera, pela posição dela, pega as letras do carro. A outra câmera, na outra quadra, pegou os números desse. Esse compartilhamento dessas informações, dessa inteligência, nos permite enxergar o carro real que participou da ação. Isso é muito comum. Nem todas as câmeras têm alta tecnologia hoje, né? É importante também, quando você colocar a câmera sua lá, dê uma checada para ver se você consegue pelo menos pegar a placa do carro. É fundamental isso. Doutor, até na investigação mesmo, né, feita depois do crime, muitas vezes se usam desses recursos, né, da câmera do prédio, da câmera da rua, da câmera que filmou o carro passando, enfim, isso é muito importante, né? Mesmo uma fração, né, uma passagem daquele elemento, momentos antes, às vezes tem aquele camarada que fica fora daquela ação, mas que fica de olheiro, vamos dizer assim, a gente pegando, montando esse quebra-cabeça das várias câmeras, acaba chegando a toda a quadrilha. É fundamental isso, ajuda muito. Hoje tem câmeras também que tem o reconhecimento facial, né? Tem também, isso? Também. Nós temos as câmeras que leem, né, esse número, essa letra do carro, que é o reconhecimento de OCR, e tem também hoje câmeras extremamente modernas que fazem leituras faciais, inclusive pela posição, né, da própria distância de olhos, enfim. Isso está evoluindo assustadoramente, mas nos auxilia demais, demais. Importante dizer, né, doutor, que tem alguns estabelecimentos comerciais ou mesmo condomínios que acontece alguma coisa na rua, mas a câmera não grava. Aí não ajuda na investigação, né? Não adianta muito você ter uma câmera que está lá, está posicionada, com certeza ela coíbe um pouco a ação ali do criminoso, mas depois ela não ajuda a polícia, né? Ela não colabora para uma possível investigação. Às vezes as pessoas não colocam propositadamente porque há uma ação e eles querem descobrir onde está esse gravador. E a pessoa fica com receio. Então só coloca aquela câmera para um pequeno furto, etc. e tal, para acompanhar o que acontece ali na prateleira do seu comércio. Mas é fundamental ter essa gravação. E essa gravação nem precisa estar naquele local. Muitas vezes está numa empresa que faz esse monitoramento, pode estar em outra residência. Nesse caso da vizinhança solidária, nenhum dos moradores sabe exatamente aonde fica o equipamento de gravação, para a segurança do próprio morador. Só dar um exemplo, né? As câmeras aqui da cidade de São Paulo, do sistema City Câmeras, são armazenadas as imagens na nuvem. Então não fica com ninguém. Isso está ficando cada vez mais acessível, essa tecnologia. Pode-se montar um grupo, não tem uma central ali com nenhum morador. Tudo que é captado, gravado ali por 5 dias, 6 dias, 30 dias, depende aí, porque isso tem um custo de armazenamento, mas fica na nuvem, não fica mais com ninguém ali. Tá? E o importante aí, que quando vai buscar acontecer um crime também, que o Dr. Maurício falou, não só as câmeras, né? Nós deixamos um rastro digital e o marginal também, né? Por onde ele passou, né? Os semáforos em que ele passou, o pedágio em que ele passou, se for um condomínio, né? Ou quando ele foi lá, quando ele usou o cartão de crédito, ou seja, tem um rastro digital que a polícia usa, né? Tem sistemas de cruzamento de dados muito bons na Polícia Civil. Um deles é o Ômega, né, que ele joga uma série de bancos de dados também, ele minera e começa a pegar pedaços de placa, e começa a checar e consegue chegar. Esse é um sistema da Polícia Civil, o Ômega. Da Polícia Civil, o Ômega, exato. Ele funciona mais ou menos como Detecta, é isso? Colhe dados diferenciados, mas mais ou menos funciona da mesma forma.
E a ideia agora é integrar os dois sistemas para que se complemente, para que haja mais velocidade, inclusive na elucidação dos casos. Tecnologia é importantíssimo, né? É o braço da polícia. Eu diria para você que a tecnologia aumenta o braço da polícia. A polícia chega mais longe e o que é mais importante, age cirurgicamente. Porque como eu tenho tecnologia, eu sei exatamente onde o problema está acontecendo e mando o recurso diretamente. Então hoje a polícia não fica patrulhando na cidade para tentar inibir o crime que não sabe nem onde está acontecendo. Primeiro Aumenta o número de olhos ali, né, deputado? aumenta o número de olhos da polícia pelos olhos das câmeras e volto a falar, a ação é muito pontual onde o problema acontece, menos recursos são empregados e maior a eficiência da polícia. Nosso programa está chegando ao fim, eu queria abrir agora para as dificuldades. A gente falou tudo que a polícia fez até agora, né? Tudo que tem aí à mão para se usar para o bem, mas eu queria agora que a gente falasse sobre os desafios, as dificuldades e já fizesse algumas considerações finais. Eu vou começar com o Dr. Maurício. Bom, Carla, uma das grandes dificuldades que a gente está encontrando hoje é que você, quando tem uma ação da Polícia Militar, uma ação da Polícia Civil, da Guarda Metropolitana e prende alguém em flagrante, você obrigatoriamente em 24 horas apresenta a autoridade judiciária e vai para a audiência de custódia. Mas a nossa lei de execuções penais, a nossa legislação ainda não está acompanhando essa velocidade que o mundo anda. Nós precisamos de alguns ajustes. Hoje, após a audiência de custódia, muitas vezes a pessoa é colocada em liberdade. Então, você tem um tempo muito grande que você segura aquela guarnição, aquela viatura, um tempo muito grande para elaborar o termo de polícia judiciária. Enfim, a vítima acaba sendo vítima novamente, porque às vezes tem um tempo, tem todo um curso, não é tão rápido efetuar uma prisão em flagrante. E eu acho que a gente deveria caminhar para que essa audiência de custódia pudesse ser talvez uma audiência do primeiro julgamento. Já sair dali, enfim, com o juiz, com todos os elementos, porque senão não haveria o auto de prisão em flagrante. Mas já tendo todos esses elementos, quem sabe já aplicar ali a primeira instância dessa pena. Eu acho que hoje a gente perde muito tempo elaborando esse feito e depois acaba em 24 horas vendo essa pessoa retornar à rua e, obviamente, ele volta a cometer o delito. Coronel. Bom, gostaria de destacar nessa seara de legislação, que a gente defende uma lei mais dura para os crimes graves, e para os menores crimes, menos processo penal, menos procedimento, mais resolução de outra forma. Então, o homicídio, o latrocínio, o roubo, a mão armada, devem ter as suas penas mais rigorosas e os critérios também de execução penal mais rigorosos. A gente enxerga isso. Vou citar só um exemplo. Na Itália, um homicídio qualificado, a sanção penal é prisão perpétua. No Brasil, o camarada pega aí, não pega 12 anos. Então, olha a diferença do bem que é a vida, como é tratado dessa forma. E outros crimes menores, não vê necessidade de ter processo penal, poderia ser resolvido de outra forma. Então, essa é a minha visão, minha opinião. Deputado. Eu também vou na mesma linha. Nós hoje encarceramos muito e encarceramos mal. Ou seja, aquele criminoso que precisa ficar na cadeia, nós somos muito benevolentes com ele. E outros que a gente não precisava colocar na cadeia, mas precisávamos punir. Por isso que o Dr. Maurício falou, é importantíssimo. A audiência de custódia está colocando na rua 52% daqueles que são presos em flagrante. E muitas vezes não podiam ir para a rua. Talvez não precisasse ser encarcerado, mas ele poderia ter uma pena alternativa aplicada na hora, ali, alguma coisa desse tipo, que é a linha que eu defendo, é a mesma do Dr. Maurício. O que não pode acontecer é o policial ter se arriscado numa prisão, às vezes correu risco de vida, prende em flagrante, não é alguém falou, não, prendeu em flagrante, pegou lá, cometeu crime e vai levar para a audiência de custódia por uma alegação, muitas vezes até de uma ameaça psicológica, ele acaba sendo liberado. Então isso precisa ser revisto, não tenha dúvida nenhuma, e vai ser revisto. E eu tenho a mesma linha também do Coronel Cajerana. Mais rigidez nos crimes mais graves e uma substituição da pena nos crimes aqueles delitos mais leves. Ou seja, eu não preciso encarcerar, mas eu preciso punir. Todo mundo que cometeu um crime, por menor que seja, tem que ser responsabilizado. Não significa pena, mas não pode sair também andando antes do policial, de um distrito policial ou de um juizado, como está acontecendo com a audiência de custódia.
Muito obrigado por essa discussão, né? Deixar um abraço a todos que nos acompanharam e você que nos assiste. Conheça o seu policial, conheça o policial da sua delegacia, conheça o policial da sua base comunitária. Ele é um cidadão que saiu da própria sociedade para defender você. E não tenha dúvida, ajude a polícia a ajudar você. Deputado, só para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre como reverter isso. O senhor falou que isso vai ser revisto, né? Esses dois pontos aí complicados. Mas como isso pode ser alterado? É a legislação, precisa mudar a legislação. Né? Muitas vezes a gente fala que é só cumprir o que está escrito, né? E tem que mudar um pouco o que está escrito. Foi inventado a audiência de custódia, um instrumento novo, não foi testado e está causando muito problema. Ele precisa ser revisto. A audiência de custódia precisa ser revisto. Agora, além disso, nós precisamos mesmo rever a legislação penal. Eu não posso ter saída temporária de 20, 25 mil presos 4 ou 5 vezes, às vezes por ano, em que 3% não volta, tem um retrabalho. Por isso que a polícia prende procurados todo ano, e não é pouco, 20 mil, 15 mil, 20 mil procurados por ano. Porque voltaram a cometer o delito e saíram muitas vezes na saída temporária. Eu não posso ter progressão de pena indiscriminada. Aqueles 12 anos, né, do homicídio, se ele ficar bonzinho dentro da cadeia, ele sai antes dos 12 anos. Né? 1/6 da pena, dependendo do que ele cometeu, ele sai. Então a gente precisa rever o sistema penal. Preciso ter leis que façam justiça e que torne o crime um problema para o criminoso, que ele se sinta punido, ou seja, não posso ter o sentimento de impunidade, que é o que nós estamos vendo no país, né, com raras exceções, cometeu e ele faz aquela continha, né, de custo-benefício, se vale a pena ou não, para ver se o crime compensa ou não. Nós temos que punir para que o crime não compense. A punição deve existir, seja pequena, seja grande, seja encarceramento, só que isso tem que ser revisto. Não está adequado no Brasil a legislação penal. É preciso entrar em pauta e ser discutido, né? Sem dúvida, precisamos modificar. E que mais importante, ouvir quem lida com a questão. A hora que eu for mudar uma legislação penal, não dá para eu ouvir apenas os advogados criminalistas. Eu tenho que ouvir também, principalmente, os policiais. Eu preciso ouvir a polícia militar, a polícia civil, né, os operadores aí do sistema de persecução criminal como um todo, o Ministério Público. Né, e isso não tem acontecido. A gente percebe que os legisladores estão se baseando, muitas vezes, só de um lado, né, da questão. Maravilha. Muito obrigada pela participação de todos vocês, por todo o conteúdo que trouxeram aqui para o programa. Tá bom? Muito obrigada. Uma satisfação. O programa em Discussão Segurança termina aqui. Você pode rever este programa quando quiser no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.